Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 12 anos, atendendo a pessoas jovens, adultas e idosas. E uma outra parte do meu trabalho é dedicada à temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência. Estamos aqui, depois de um longo intervalo, aí sem estar gravando os episódios do podcast, para poder gravar o nosso 32º episódio. Na verdade, eu passei um tempo sem muita energia, tendo que me dedicar a algumas coisas mais de ordem pessoal, familiar, algumas coisas de organização do trabalho, para poder ver como é que eu quero estar aqui, contribuindo com vocês com essa temática que é tão importante para mim. E aí foi um processo de estar digerindo, gestando, pensando o que é que eu vou querer trazer. E aí eu demorei esse tempinho para poder voltar para cá e tô voltando, tanto para cá, tô um pouco longe do Instagram, mas vou voltar para lá também, para poder realmente dar uma nova dinâmica, dar um novo ritmo, dar uma nova cara para esse trabalho que eu tenho desenvolvido já há tanto tempo e que eu acho que está entrando agora numa fase muito bacana. Mas eu vou explicar um pouco para vocês daqui para frente. Hoje, o que eu queria fazer aqui nesse episódio era fazer um resgate do ano passado. Coincidentemente ou não, hoje é dia 23 de março que eu estou gravando esse episódio, e o primeiro episódio que eu gravei desse podcast da Lama Luz foi gravado no ano passado, no dia 24 de março. Então, estou aqui às vésperas de completar um ano desse podcast e eu queria muito fazer um balanço de como foi o ano passado. Eu já ensaiei fazer isso no Instagram algumas vezes, de fazer um balanço de 2022, mas nunca deu certo naquela época ali de final de ano, começo de ano. Mas vou fazer aqui, completando o ano desse podcast, porque de alguma forma o ano para mim, com essa temática, começou pouco próximo aqui de março mesmo. Foi no dia 4 de março, um dia depois do meu aniversário, que eu falei abertamente que eu passei por essa situação de abuso sexual lá no Instagram e comecei a lidar com essa repercussão. E foi no dia 24 de março que eu gravei o primeiro episódio desse podcast. Então, esse ano de 2022 até aqui, esse ano ali que começou em março até aqui, foi um ano muito significativo para mim, muito simbólico e com muita mudança, assim, muitas dinâmicas que antes não aconteciam. E eu quero falar um pouco sobre isso aqui nesse episódio com vocês. Vai ser um episódio um pouco comemorativo desse um ano de podcast, desse um ano aí de movimentação um pouco mais intensa com lá o Instagram, lá do perfil com Dalama Luz, né? E é sobre isso que eu quero falar. Mas é isso, não é porque o episódio vai ser um pouco mais comemorativo que eu vou deixar de fazer o que eu sempre faço em todos os episódios, que é o nosso alerta de gatilho. Então, todos os episódios desse podcast têm a ver com a temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência. E falar sobre essa temática é encontrar um equilíbrio muito sutil, às vezes, entre a necessidade urgente que a gente tem de falar sobre essa temática, de tirar essa temática do silêncio que existe em torno dela, mas ao mesmo tempo ser cuidadoso para que o acesso a esse conteúdo não tenha que gerar em você mais sofrimento do que talvez o abuso já tenha gerado ao longo da vida, sabe? É um pouco diferente, eu já falei sobre isso em vários episódios. É um pouco diferente quando a gente pensa, sei lá, na urgência que a gente tem de talvez numa situação de uma criança ou adolescente que está sendo abusada sexualmente no momento presente, e a gente tem uma urgência de tentar fazer alguma coisa para poder cuidar daquilo, né? Para não deixar com que aquela violência que está acontecendo se propague, continue, se estenda um pouco mais. E essa mesma urgência a gente pode trazer para as pessoas adultas que foram abusadas sexualmente nessa infância e adolescência. Mas a dinâmica aqui ela é um pouco diferente, porque essas pessoas adultas elas já convivem com essa situação do abuso sexual há muitos anos. Dentro delas e tal, elas já sentem muita coisa em relação a isso, já se desenvolveram muitos aspectos da personalidade da pessoa que tem a ver com essa situação. Então, não é tão simples agir com uma certa rapidez para poder olhar logo de cara, de maneira intensa para isso, para poder acabar com o efeito do abuso sexual na minha vida. Não, não é tão simples assim. Então, muitas vezes, acessar esse conteúdo tem que ser de uma forma cuidadosa, justamente para que não seja tão sofrido, tão violento como foram muitas vezes as experiências do abuso lá da infância. Então,
Se você está aqui comigo, saiba que você pode sentir, entrar em contato com lembranças, com memórias, com feridas e tal, e é importante que você possa estar atenta, atento e atente para isso, para que você possa cuidar. Cuidar, não é que você não possa estar aqui, não é que você tem que desligar esse podcast e sair daqui e tal, mas você tem que estar atento que algumas reações podem acontecer em você, e você talvez precise de apoio, ajuda e tal, profissional, para poder lidar com tudo isso. Então, é esse lugar de cuidar disso também, tá bom? Então é isso. Eu e meus pigarrinhos, tá vendo? Fazendo vídeo aqui, ou fazendo áudio. A gente muitas vezes não vai cortar tanto esses pigarros que estão por aqui, mas vamos vendo se a gente vai divulgar esse material somente em áudio, ou se a gente vai também jogar em vídeo e em alguns lugares que também possam ser colocados. Mas enfim, começando o assunto, né? Para mim é uma retrospectiva do ano 2022. E eu não vou ter muito tempo, porque eu quero que esse episódio não se estenda tanto assim. Eu tô tentando assumir um compromisso comigo e com vocês, pessoal, que é tentar não falar muito, não tentar entregar tudo. Eu sinto muito isso ainda lá no Instagram, quando eu vou gravar alguma coisa, quando eu vou escrever um texto. A maneira que eu escrevo o meu texto no Instagram é assim: eu escrevo tudo o que eu quero escrever e depois eu saio cortando, 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 até caber na legenda do Instagram. Então eu queria mesmo, assim, eu ainda acho que isso é um resquício de uma certa ânsia de querer comunicar mais sobre isso, de querer me fazer mais entendido, de poder talvez contextualizar da melhor forma possível para que todo mundo que esteja escutando se sinta um pouco mais contemplado e tal. Então eu fico tentando explicar tudo direitinho, como eu tô fazendo agora, justamente para poder chegar nesse lugar. Mas eu quero muito assumir um compromisso comigo e com vocês de tentar fazer uma coisa mais simples, mais direta, menos explicada, assim, não menos cuidadosa, mas que possa estar trazendo as coisas e o que ficar de lacuna, do que não ficar compreensível, que a gente possa trabalhar e vocês entrarem em contato e a gente poder trabalhar de alguma forma, seja lá no perfil do Insta, seja através do e-mail, seja através de outras coisas que eu quero criar por aqui. Então eu quero realmente não ter que ter essa preocupação de entregar tudo muito explicado numa comunicação, como um podcast, como uma postagem, como um carrossel e tal, e deixar margem para que vocês também cheguem. Eu faço muito isso porque eu sei que é difícil, né? Eu sei que o muro do silêncio dificulta com que vocês cheguem, muitas vezes. Então por isso que eu quero dar, entregar, entregar, mas eu acho que encontrar essa forma de se comunicar de maneira um pouco menos extensa, que pode até ser um pouco cansativa para quem chega, eu acho que pode talvez suscitar algumas coisas, plantar algumas sementes e a gente vai vendo quando que é que isso vai dar. Então, como eu quero aproveitar esse tempo de maneira diferente aqui, eu pensei em estar falando sobre alguns aspectos que eu acho muito significativo do ano passado e que trazem para mim uma reflexão sobre a questão da temática das pazes, né? Pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência. E um primeiro ponto é esse, que eu já comecei, já adiantei um pouco aqui. Eu trabalho com essa temática, para quem não acompanhou ainda a minha história, eu trabalho com essa temática desde 2010. Em 2010 eu comecei a trabalhar num projeto social pelo Instituto Carl Roger, e nesse projeto social eu era coordenador de um projeto que desenvolvia ações de enfrentamento e prevenção do abuso sexual contra criança e adolescente. Então meu público era criança e adolescente. E nesse projeto, e também no consultório particular, que eu já estava atendendo pessoas, eu comecei a entrar em contato com as pásias, né? Com as pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência. Porque nas ações do projeto que eu tinha contato com adultos falando sobre essa temática, as pessoas adultas me procuravam e falavam: eu também passei por isso, eu também passei por isso, eu também passei por isso. No consultório começou a chegar pessoas falando que também passaram por isso, e aí foi quando eu comecei a me dar conta que, eita, ser uma pessoa adulta que passou por isso não era uma questão individual minha, não era só eu que tinha passado por isso, porque, como eu já falei várias vezes que essa é uma temática que todo mundo guarda sete chaves, eu nunca tinha conhecido outras pessoas que também tinham passado por isso, eu nunca tinha trocado mais de perto com isso. E quando eu comecei a atender nesse projeto, foi que eu comecei a ter uma noção da dimensão, do quanto era mais presente do que a gente imaginava essa situação, essa violência do abuso na vida de tanta gente. Então,
Desde 2010 eu comecei a trabalhar com abuso sexual criança e adolescente, e ali em 2012, mais ou menos, quando eu terminei a pós, é que eu comecei a dizer assim, não, eu quero trabalhar com as pessoas adultas. Tem muita gente, muita não, né? Mas já tem algumas pessoas falando sobre criança e adolescente e sobre adulto ninguém fala, então eu quero falar sobre isso. E aí, desde 2012 pra cá, que eu venho me trabalhando, que eu venho estudando, que eu venho organizando algumas coisas e tal, que eu venho começando a falar no Instagram. E quando foi em 2022, lá pelo ano de 2016 eu comecei a puxar o projeto Revelando C com outras pessoas, onde a gente falava especificamente sobre essa temática, que foi muito bom, foi muito significativo, a gente movimentou muita coisa, inclusive a própria noção de estar me comunicando através de podcast começou no Revelando C, já com o Marcelo Sena, com a Kézia, então a gente fez muitos episódios lá no podcast do Revelando C, mas ali eu ainda não falava que eu também tinha passado pela experiência. Então, só em 2022 que eu tive uma. Que eu me senti de alguma forma mais à vontade e com mais determinação também, porque não é muito fácil, pessoal. Também a gente fala um pouco mais sobre isso. De falar abertamente sobre isso numa rede social que qualquer pessoa pode ter acesso a essa questão. Então, só em 2022 que eu falei: não, agora eu tô pronto. E não era porque eu me sentia com vergonha, não era porque eu me sentia culpado e tal, não. É porque, de alguma forma, falar sobre abuso sexual, numa temática que, de alguma forma, mexe com muita gente que é muito próxima a mim, de alguma forma, é um tipo de exposição que não só expõe a mim, mas expõe também outras pessoas que são próximas a mim. E eu tento ter um cuidado, um equilíbrio de não expor tanto, mas, de alguma forma, existe uma exposição. Então, eu demorei um pouco para tentar entender que lugar era esse, qual era o cuidado que eu queria ter para poder realmente me autorizar a falar dessa situação, mesmo sabendo que isso poderia trazer algumas repercussões que talvez não fossem fáceis de lidar com outras pessoas que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho e tal, mas que de alguma forma as histórias da gente se atravessam de alguma forma. Então, eu tentei encontrar esse lugar que para mim serviu e tem servido, mas foi ali onde eu decidi pagar o preço dessa exposição. Torcendo muito que essa exposição não tivesse que gerar muito mais sofrimento do que o abuso sexual já gerou na minha vida, na vida das pessoas e tal, por isso que eu tento ter um pouco de cuidado. Então foi ali que eu consegui parar e falar: não, chegou a hora de ter essa comunicação mais direta sobre esse tema que é tão silenciado. E para mim, tudo que se sucedeu no ano passado, depois dessa revelação, para mim fez muito sentido e reforçou muito mais ainda esse lugar de caramba, foi importante. Porque depois que eu comecei a falar sobre isso, desse lugar de também ter passado pela experiência, começou a se criar um outro movimento ali no perfil do Instagram e das pessoas me procurando, que era bem diferente daquele que eu tinha no Revelando Ser. Porque, querendo ou não, por mais que eu me colocasse ali como um psicólogo, especialista, que lida com isso há muito tempo e tal, de alguma forma faz uma diferença muito grande para quem está aí me escutando, saber que eu não somente falo da situação de abuso sexual porque eu estudo sobre o tema, porque eu atendo pessoas, porque eu já li muito, porque, enfim, qualquer coisa do tipo. Faz diferença para quem está aí saber que eu também passei por experiência. E saber que eu falo, como eu brinco algumas vezes, com mais propriedade sobre a temática do que eu até gostaria. Eu não queria conhecer tanto sobre ela, eu não queria ter passado por tanta coisa. E ali, no começo de março de 2022, ali, eu fiz esse lançamento falando da poesia, né? Escrevendo a poesia da Lama Luz, que dá nome ao perfil daqui, né? Do Insta, do perfil que eu tô colocando nas redes sociais e que vai ser o nome dos cursos que eu vou dar, enfim, um bocado de coisa que eu vou trazer mais pra frente. Então foi muito importante poder sintetizar um pouco de tanta coisa que eu vivi em relação ao abuso naquela poesia. Se você não conhece, dá uma olhada lá no Instagram que tem ela lá. Então, assim, quando eu pude jogar, não só dizer que eu passei por isso, mas também jogar a poesia também, caramba, quantas pessoas vieram falar comigo: eita, eu também passei por isso e tal. E isso gerou uma movimentação de muito mais identificação. Começou a rolar uma coisa que eu acho muito forte, que é as pessoas acreditarem um pouco mais que é possível sim ter passado por essa experiência e depois encontrar uma outra forma de lidar com ela, não se ficar aprisionado nela. E eu sempre digo que não é que eu não sofra mais, que eu não tenha nenhum problema, que eu não tenha nenhuma questão em relação a isso. Eu tenho ainda questões em relação a toda essa dinâmica que o abuso gerou na minha vida, mas não me aprisiona mais como já me aprisionou.
decepcionou, como já foi um lugar de muita impotência, desesperança e tal. Então, quando eu começo a falar da esperança de uma paz e a conseguir se reencontrar na vida, eu tendo passado pelo processo, de alguma forma parece que essa mensagem chega um pouco mais para quem está me escutando. Então, aconteceu um movimento muito interessante, as pessoas quererem falar comigo, muitas vezes nem queriam um atendimento, mas queriam falar comigo. Eu falei assim: vem cá, Guilherme, vamos conversar um pouco de paz para paz, assim, é possível mesmo? Como é que tu conseguisse ter um relacionamento? Pô, eu vi que você conseguiu formar uma família, como é que é isso? Pô, eu morro de medo, não consigo, acho que não mereço, tenho medo disso, medo daquilo outro, me sinto culpado. E a sexualidade? Esse assunto que é tão caixa preta, tão tabu, como é? Tiveram pessoas que vieram me perguntar sobre isso, assim, um assunto tão íntimo, né? E eu, na medida do que é conveniente para mim, do que são limites legais para mim, eu comunico um pouco da minha história e tal. Então começou a se criar uma movimentação não mais de que eu trabalho com isso e sei o que vocês passaram, mas assim, eita, a gente junto pode tentar reconhecer que ferida é essa, a gente pode junto buscar uma forma de compreender tudo isso e é o que eu estou querendo entrar nesse ano agora, 2003, encontrar formas mais efetivas de cuidar dessa ferida. Então, tudo isso eu vejo que começou quando eu pude realmente chegar e assumir, não, eu também passei por essa experiência, eu também sofri isso e eu também, de alguma forma, eh, estou aqui na minha busca de encontrar um lugar melhor para minha vida, estou aqui na busca de reinventar o que é que se pode construir para se viver uma vida que faz sentido e não somente uma sobrevivência sofrida depois desse abuso sexual, não. Faz um tempo que minha vida tem tido muito sentido, que eu tenho gostado muito de viver a minha vida, que eu tenho conquistado muitas coisas que são muito boas para mim e para quem está no meu entorno, então vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então foi muito legal poder sustentar e dizer assim: olha, eu também passei por isso, sei que é difícil pra caramba, mas estamos junto aqui para poder ver o que é que pode ser feito, apesar do abuso sexual ter acontecido. E isso tem gerado uma dinâmica muito legal. Muitas pessoas têm falado comigo de maneira muito significativa. Um ponto ainda em relação a isso, ó, eu digo que não quero falar muito, já estou falando bastante, mas um ponto que eu acho importante em relação a isso diz respeito a um lugar social que eu acho que foi muito bom também. Por quê? Porque eu estou falando de uma temática do abuso sexual que as estatísticas mostram, e as mulheres, a maior parte das pessoas que falam comigo são mulheres, então os homens, eu sei que vocês, homens, foram abusados sexualmente, mas eu sei também que para vocês é difícil pra caramba, de alguma forma, se aproximar para falar sobre essas dores, enfim, é uma série de questões que eu não vou entrar aqui agora, mas muitas mulheres falam comigo, mas aí se gera um descompasso que é, a maior parte dessas mulheres foram abusadas sexualmente por quem? Por homens. Os principais abusadores são os homens. E eu sou homem. Então, eu sinto que, de alguma forma, ter me reconhecido enquanto uma pessoa que passou por essa experiência é um lugar de trazer um pouco mais de uma humanidade e de trazer talvez um lugar de mais acolhimento, assim, não é somente um homem falando sobre a temática, mas um homem que também passou por isso e tal. Então, eu vejo que algumas mulheres se sentiram um pouco mais à vontade porque esperançaram que em mim elas encontrariam alguém que pudesse compreender um pouco mais elas, mesmo estando no lugar de ser homem. Então, isso não facilita totalmente. Recebi muitas pessoas que vieram me perguntar assim: Guilherme, você poderia me indicar uma mulher que tem esse mesmo olhar que você tem, que trabalha como você trabalha? E eu indico ali alguém que eu acho que faz sentido e tal, mas eu não tenho essa indicação de pronto assim para dar para as pessoas. E quando eu vou tentar sondar com ela por que que ela tá atrás de uma mulher, assim, eu já entendo mais ou menos, mas muitas vezes isso vem nas interações ali do Instagram, do WhatsApp, a mulher fala que é muito difícil conseguir se abrir para um homem. Então, se mesmo eu reconhecendo que eu passei por abuso sexual, ainda assim a minha figura pode gerar um lugar, mesmo que a pessoa não queira, mesmo que não seja muito racional para a pessoa, um lugar de receio, de dificuldade de se abrir, de compartilhar certas coisas, imagina eu estar falando sem esse lugar de me colocar, de me localizar nesse lugar de fala mesmo de quem passou pela experiência, sabe? Então, para mim, falar que eu passei por isso abriu um espaço de maior diálogo, de sair do muro do silêncio, né? Então, a partir do momento que eu vou desconstruindo o meu muro do silêncio de maneira mais individual, parece que isso facilita com que mais pessoas possam me ver e eu possa ver mais outras pessoas. E isso está sendo muito significativo nesse ano. Isso é um ponto que eu queria trazer, que foi muito bom em 2022.
Um outro ponto que para mim foi muito significativo é que em 2022 eu completei 10 anos de casado. 10 anos de casado com a minha companheira, né, a Isabel Assunção. Ela tá aqui no perfil do Instagram, tá aqui no Instagram também e tal. A gente faz algumas coisas juntos e vamos fazer cada vez mais coisas juntos. Vai ser muito legal daqui pra frente. E em 2012, né, foi quando a gente teve o nosso casamento. A gente tá junto desde 2000 e finalzinho de 2003 ali, começo de 2004, é quando a gente começou um processo de ficada barra namoro mesmo. Em 2004 a gente começou a namorar mesmo. E em 2012 a gente se casou. E ano passado foram 10 anos de casamento, né? E pra mim, eu não quero, eu tenho um certo receio de falar muito sobre meu relacionamento afetivo aqui, porque eu não queria criar uma imagem que pra você que tá me escutando, você associe de que pra você ficar em paz com o seu abuso sexual, você tem que ter um relacionamento tal como eu tenho. Isso é uma coisa que eu não gostaria de gerar em quem me escuta. Do mesmo jeito que eu falo de família, né? Para mim, são tesouros que eu tenho na minha vida hoje, que é a minha relação com minha companheira, que é a minha relação com família, que é a minha realização com minha profissão e tal. Então, o lugar onde eu tô morando hoje em dia, que eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui também. Então, eu encontrei uma forma que faz muito sentido para mim e eu gosto muito dela. E eu posso falar dela para vocês como sendo uma conquista de eu ter passado pelo abuso sexual, de eu ter acreditado muitas vezes que eu não era merecedor de nada de bom e hoje em dia poder estar vivendo isso. Mas volto a dizer, eu não queria que isso gerasse uma imagem de que para você conseguir sentir superando o abuso sexual, você também teria que ir atrás de um relacionamento, você também teria que ir atrás de ter filhos, de construir uma família. Não. Do mesmo jeito que o abuso sexual pode acontecer de inúmeras formas na vida de cada pessoa, a maneira como você vai conviver com abuso sexual, que você vai superar, que você vai gerenciar ele e as consequências dele na sua vida, vai ser de maneira muito diferente também. Podem ter várias formas de se fazer isso. A que eu encontrei que fez sentido para mim foi essa. Mas do mesmo jeito que fez muito sentido para mim essa, talvez para outra pessoa faça muito sentido alguma outra coisa muito diferente disso. Então, eu já vejo que eu já tive receio de falar um pouco mais sobre isso aqui para não gerar essa imagem, para não gerar esse modelo e que se por acaso você não tem vontade de ter uma família, se você não tem vontade de se relacionar com pessoas e tal, que você diga assim, poxa, então eu não estou me esforçando o suficiente para fazer aquilo que eu deveria fazer para superar, porque Guilherme tá meio que dizendo ali que para superar o direcionamento é esse. Não necessariamente. O direcionamento pode ser inúmeros. Mas, falando do relacionamento, ó, tá vendo? Eu digo que eu não vou fazer as coisas explicadas, já tô eu aqui explicando muito direitinho porque é fogo, pô. Eu fico querendo não ter que explicar muito, mas eu me sinto mal em poder criar um conteúdo onde eu sei que talvez uma pessoa, somente uma pessoa, pode vir aqui e falar: caramba, eu não tô a fim de me relacionar com ninguém. E Guilherme, que tá aí falando de como é importante superar o abuso, tá se de alguma forma se valorizando muito uma conquista disso. Então, será que é isso? Será que se eu não tô isso, eu tô fugindo de alguma coisa que é importante? Então, se essa comunicação, se o podcast era isso em uma pessoa, eu já me sinto mal, porque não é essa a intenção, sabe? Então, por isso que as coisas vão ficando um pouco mais mastigadinhas, mais demorada. Eu tenho que encontrar uma forma de fazer isso diferente, mas, enfim, é um compromisso, vamos chegando lá. Mas eu queria falar do meu relacionamento, porque eu vejo que o abuso sexual não foi o único trauma da minha vida, eu tive infelizmente outros, mas o abuso sexual de alguma forma acabou sendo muito estrutural, porque aconteceu quando era muito cedo a primeira vez, não foi só uma única vez, tiveram outras, mas a primeira vez que foi a mais impactante eu tinha 4 anos de idade, e a partir dali parece que as outras coisas foram somando e foram construindo um mosaico aí muito sombrio, onde realmente as coisas, parece que cada trauma foi enfatizando e piorando o outro. E quando eu cheguei na idade de estar me relacionando com outras pessoas, eu tinha muitas coisas confusas dentro de mim, de questões com a minha autoestima, questões com merecimento, questões com culpas homéricas que eu carregava, medos do futuro, medos da minha própria sexualidade, porque eu vejo que eu fiquei com a sexualidade muito distorcida dentro de mim e tal. Então, eu tinha uma série de fatores que de alguma forma me faziam acreditar que o relacionamento não queria dar certo com qualquer pessoa.
Mas isso era uma coisa que eu guardava muitas vezes 7 chaves e no dia a dia, na prática, tinha ali acreditava, flertava e tal. E aí, na época da faculdade de psicologia, eu consegui encontrar a Bel e a gente teve ali um começo difícil por várias questões dela, várias questões minhas e tal, mas a gente foi cada vez mais se aprofundando e lá pra cá, isso foi só aumentando. E durante um tempo, essas questões do abuso sexual e minhas questões com minha autoestima e com minhas distorções pareceram não interferir no relacionamento. Eu me sentia vivendo uma vida paralela, onde eu estava com a Bel e ali na Bel foi muito interessante porque ela via em mim coisas que eram muito bonitas, coisas que eram muito significativas, coisas que eram muito preciosas. E eu, que vinha de um outro lugar onde eu me sentia uma pessoa suja, destruidora, uma pessoa que não merecia confiança, uma pessoa que machucava outras pessoas com muita agressividade, muita mágoa contida dentro de mim e tal. Então, era um certo descompasso ver os olhos dela sobre mim, vendo tantas coisas lindas que eu não enxergava muito, e eu me ver carregando esses pesos todos do passado. E eu uso uma analogia que eu digo que durante um tempo parece que eu não conseguia acreditar muito em mim, eu não conseguia ver muitas coisas boas em mim, e é como se eu tivesse pego um pouco da luz do olhar que a Bel tinha em relação à minha pessoa para eu poder tentar acreditar que de fato tinha luz dentro de mim. Durante o tempo eu não conseguia acreditar. E quando ela falava disso, eu dizia: caramba, ela acha isso tudo, mas se ela me conhecesse de verdade, se ela soubesse de fato o que se passa dentro de mim, ela ia ver que eu não sou esse cara. E durante o tempo era muito difícil, porque eu me sentia não conseguindo ser verdadeiro com ela, não conseguindo falar as coisas pra ela e tal, e eu ficava nesse lugar muito pesado, assim, vivendo uma solidão dentro do relacionamento, porque tinham coisas que eu não conseguia falar pra ela, só na minha terapia, só de mim comigo e tal. E isso era muito difícil. Só que ela teve um movimento também muito proativo de me ajudar muito a acreditar na psicologia, acreditar em mim. Ela conseguia também reconhecer esse valor enquanto profissional. Toda vez quando ela fala de mim enquanto profissional, ela sempre consegue colocar ênfase em coisas que durante um tempo eu tive muita dificuldade de reconhecer, mas depois eu comecei a dizer, caramba, né, que tem isso mesmo? É, realmente, olha, é isso e tal. Então, o olhar dela, de alguma forma, me ajudou a reconhecer muita coisa que tinha em mim e que diante dos traumas e do abuso, eu não conseguia reconhecer. Por isso eu digo que eu peguei emprestado um pouco a luz que tinha no olhar dela, para eu poder ver onde é que tinha luz dentro de mim. E isso foi muito significativo, assim, e eu agradeço muito a ela por todo esse processo, e agradeço muito por a gente ter muito caminhado nessa direção do autoconhecimento, porque poderia acontecer uma situação onde eu ficasse dependente do olhar dela para poder reconhecer as coisas em mim. E isso é uma coisa muito difícil, porque se você de fato fica dependendo sempre do olhar do outro para poder se reconhecer, se por acaso esse outro vai embora, parece que aquela luz que ele trazia para você vai embora, né? Como se fosse um reflexo, né? É uma luz que não é uma luz própria. Alguma coisa tem que estar botando luz em mim para eu poder me sentir brilhante. Mas se aquilo que está jogando luz vai embora, veio, volta de novo a escuridão. E não foi isso que aconteceu com a gente. E eu não vou dizer que não pode existir nenhum tipo de alguma dependência emocional, porque eu acho que pode ter, mas o que eu sinto é que a partir do olhar dela, eu pude reconhecer muita coisa em mim e fortalecendo isso, sedimentando esse lugar. E hoje em dia, para além do olhar dela, eu vejo que tem muita coisa boa aqui, muita coisa legal que inclusive foi a base que me possibilitou, por exemplo, arriscar, construir a minha família, ter os filhos e tal, porque se eu não achava que eu poderia ter um relacionamento, achar que eu poderia construir uma família estava pior ainda, né? Então era uma coisa que era mais difícil ainda. Então foi esse processo de construção, a partir disso que ela me deu, que eu pude ir pegando um pouco dessa luz e plantando, como fosse sementes que eu fosse plantando em mim, reconhecendo cada vez mais isso. E hoje em dia eu sinto que o reconhecimento da minha luz, do meu poder, da minha força, da minha presença, do meu acolhimento, não é uma coisa que depende dela, mas durante um tempo eu precisei dela para poder me fazer olhar para isso, sabe? E aí foi isso. A gente completou 10 anos de casado no ano passado. Em 2024 eu faço 40 anos e vou estar completando 20 anos com ela. Quando eu completo 40, metade da minha vida foi junto dessa mulher, que é uma mulher incrível. E eu agradeço muito todos os dias por tudo que a gente construiu, tem vivido e muita coisa que a gente ainda vai construir assim junto.
a gente vai se juntar muito daqui para frente para fazer coisas que ajudem ainda mais, que façam ainda mais sentido, enfim. Muita coisa que eu poderia falar aqui. Aqui o espaço do podcast é pequenininho, que eu tô querendo falar sobre isso, porque foi algo muito significativo mesmo. Então esse era um outro ponto nesse ano de 2022 foi super legal, super bacana assim e tal. E um outro ponto que eu considero 2022, que eu vou estar fazendo um pouco mais rápido porque meu tempo já está se passando aqui, foi que eu decidi morar junto com o Bel, é muito consequência dessa parceria, dessa união que a gente tem, né? A gente decidiu morar num lugar que fazia muito sentido pra gente. Eu e Bel, a gente tem uma coisa em comum que é gostar muito de natureza. E a gente queria muito encontrar um lugar onde as crianças pudessem ter um pouco mais de liberdade para poder crescer, poder se expandir e tal. E onde a gente estava, por onde a gente passou, nesses lugares que a gente viveu antes de vir para cá, não tinha muito isso, assim. E aí a gente junto decidiu poder se mudar para um outro lugar onde tem muito mais natureza, adotar um estilo de vida que era um pouco diferente do que a gente tinha, que é um pouco mais isolado assim e tal, mas a gente junto tem gostado muito desse lugar e tem sido muito importante para mim, pessoal, porque tal como no relacionamento onde eu não acreditava que eu poderia ter um relacionamento bacana, eu também nunca acreditei muito que eu poderia ter algumas conquistas no sentido mais material mesmo, sabe? Assim, eu sempre tive uma autoestima muito depreciativa, sempre me senti um cara muito destrutivo, muito destruidor de coisas. Então, esse lugar de me sentir um cara construtivo, um cara que conquista coisas, um cara que de alguma forma faz movimentos, projetos, planos para poder trazer um retorno financeiro e poder construir coisas, comprar coisas, enfim, é como se eu não me sentisse com potencial para isso, porque o meu potencial me parecia que era muito mais pro negativo, pro destrutivo, para aquilo que não constrói, para aquilo que só desaba, assim. É, Eu lembro de uma música que eu gostava muito na época que eu tinha essa autoestima muito depreciativa, que o nome da música é O Que É Bonito, de Lenine. Essa música, e é forte ela e tal, e ele fala, né, o que é bonito é o que persegue o infinito, mas eu não sou, eu não sou. Eu gosto é do inacabado, do imperfeito, do estragado, então era isso, assim, é como se eu me sentisse identificado com tudo aquilo que está sendo corroído, que está se destruindo, que está se desfazendo, e não erguer coisas, e não construir coisas, e não conquistar coisas. E aí, em 2022, a gente decidiu morar aqui, nesse lugar, que é muito massa, que é muito legal, e que de alguma forma está me impulsionando a poder reconhecer e falar: caramba, olha como a minha vida pode ser diferente, olha como a vida que eu posso dar para os meus filhos pode ser uma vida diferente. E quando digo diferente, não é necessariamente que eu tenha passado por privação ao longo da minha vida e tal, mas eu não tinha alguns privilégios, eu não tinha acesso a algumas coisas que hoje em dia eu tô podendo ter e tô podendo proporcionar aos meus filhos e dizer assim, caramba, que bom que eles estão podendo ter isso. Então, é como se até ter me mudado para cá de alguma forma foi meio que uma chacoalhada nesse processo de atualização. É como se eu já estivesse construindo, fazendo um percurso que me permitisse estar num lugar diferente, onde eu pudesse reconhecer que eu tenho sim uma possibilidade de conquistar coisas, mas parece que foi quando eu me mudei para cá que eu falei: eita, é real mesmo, olha que massa, eu posso fazer determinadas coisas, posso viver num lugar diferente e tal. Então, é como se fosse um lugar de materializar algo que eu tinha muito desejo, mas que lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, eu ainda não acreditava. Na verdade, quando eu cheguei aqui, foi todo um processo de muito aperreio com a casa, com o lugar, até me acostumar. Então, eu vejo que ainda está sendo um processo de desconstrução de uma ideia de impossibilidade, de uma ideia de não merecimento, de uma ideia de privação, de uma ideia de sofrimento, de sufoco, assim. É como se eu tivesse muito apegado a um lugar de muito sacrifício, de muita coisa que não flui, para poder começar a entender que não, as coisas podem fluir e a vida pode ser bacana e pode ser suave, pode ser com outras coisas, inclusive materiais e financeiras, que eu já posso conquistar isso a partir de tudo que eu tenho feito. É como se fosse de alguma forma, não é que eu não ser muito materialista, sabe, pessoal, mas é como se de alguma forma ter me dado essa possibilidade de viver num lugar diferente fosse um reconhecimento de toda a trajetória que eu tenho feito.
É como se em algum lugar eu ainda não reconhecesse isso e falasse, não, meu Deus, eu tenho que estar num lugar de muito sacrifício e poder falar assim, não, eu posso estar num lugar diferente, porque eu posso estar junto com as pessoas criando esses projetos e fazendo dos atendimentos com os clientes, isso pode me trazer um retorno financeiro que me permite atualmente, não com a exploração de ninguém, não com algo ruim para ninguém, mas posso fazer essa troca onde eu ajudo muita gente e as pessoas também contribuem financeiramente comigo e tal, e aí todo mundo vai crescendo. Então, essa mudança também me deu muito esse lugar de que, caramba, o meu sonho lá dos 15 anos de idade, que eu decidi ser psicólogo quando tinha 15 anos de idade, e eu falei, caramba, eu quero ser isso, porque conversar com pessoas sobre isso é muito importante, e se eu puder ganhar dinheiro com isso é melhor ainda, pô, vou ganhar dinheiro para ter essas conversas profundas com as pessoas. Esse foi o meu raciocínio com 15 anos de idade, aquele sonho que eu tive lá atrás de poder viver uma vida boa, feliz, mais confortável também financeiramente, com o fruto do meu trabalho, que é esse trabalho que eu sinto que é de ajudar as pessoas a lidarem com seus sofrimentos. Isso está acontecendo, sabe? Não é um sonho, não é uma coisa de um potencial que vai um dia acontecer ou não. Já está acontecendo. E eu quero que aconteça ainda mais. E eu quero poder fazer com que as pessoas também acreditem que elas também podem sonhar, que elas também podem realmente acreditar que os sonhos delas são possíveis. E volto a dizer, não é que o sonho de toda pessoa tem que ser morar num lugar específico, morar perto da natureza, morar numa casa X ou Y, ter isso, ter aquilo outro material, não. Pode ser que o sonho de algumas pessoas seja o oposto disso, viver uma vida bem minimalista, mas com liberdade, com sentido, fazendo outras coisas e tal. Mas enquanto pessoa adulta abusada sexualmente, a nossa autoestima fica tão detonada que nem é como se a gente parasse até de sonhar, sabe? Então, para mim tem sido muito bom reconhecer no concreto que meus sonhos não eram ilusões, que meus sonhos podem ser vividos, podem ser colocados em prática, eu posso realmente me apropriar deles e falar assim: eita, é real, não era somente uma coisa na minha cabeça, e isso fruto do meu processo de autoconhecimento e meu percurso com isso tudo, sabe? Então, em 2022 foi quando eu fiz essa mudança, completou um ano e eu estou muito contente e querendo construir muito mais coisas em relação a isso, sabe? Então, assim, tinha outros pontinhos para falar aqui nessa retrospectiva, afinal de contas, um ano é muita coisa, mas eu acho que eu queria ficar com esses por hora para poder compartilhar com vocês, fazer um fechamento, um pouco um fechamento desse ano. Esse ano que passou foi um ano onde eu pude realmente começar a me apropriar dessa comunicação mais direta, e mais aberta e mais sincera com as pessoas de que eu passei por isso também. Eu acho que ano passado foi levantando muito essa bola dessa temática, e esse ano eu quero pegar esse trabalho todo que eu fiz no ano passado e agora começar a efetivar algumas ações mais concretas de realmente estar mais junto das pessoas e estar se cuidando e estar se ajudando nesse processo. Então, eu queria fazer esse fechamento para poder iniciar essa nova etapa que vai começar nesse ano, né? Depois desse momento aqui, onde eu vou começar a trazer algumas novidades para vocês. E é isso, pessoal. Isso era o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você tiver qualquer dúvida e você queira falar comigo, você pode me seguir no perfil do Instagram, que é o @guilhermeassunção.psi, ou você pode mandar um e-mail aqui para o dalamaluz@gmail.com para trocar alguma ideia, mandar sugestão, dúvidas, críticas e, enfim, né, a gente poder se aproximar mais. Se preparem que nesse próximo ano que eu digo agora, né? Parece que o ano está começando para mim agora. Nesse próximo ano a gente vai estar um pouco mais junto. Eu vou estar criando mais momentos para a gente poder se aproximar ainda mais e desconstruir esse muro do silêncio e criar, na verdade, espaços de fala, de conexão, de da gente se unir mais. É isso que eu estou querendo para esse próximo ano. Tá bom, pessoal? Um abração para vocês e a gente se vê no próximo episódio.